Pois bem, bom, então estamos aqui hoje reunidas para a defesa de doutorado da Virgínia Lopes de Lemos, com um trabalho intitulado Quem faz plano vira planeta, ou sobre experimentos estéticos e a pedagogia da instalação artística. Eu queria aqui, de público, né, agradecer a disponibilidade das professoras, professora Chara, professora Nivalda e do professor Luiz Guilherme, por terem aceito o convite, não é, para compor essa banca, essa comissão examinadora. Então, bom, para quem nos acompanha aqui, não está exatamente familiarizada com a coreografia da coisa, né, da sessão, a Virgínia primeiro apresenta, faz um resumo do trabalho, em 15, 20 minutos, a gente combinou mais ou menos isso. E aí, na sequência, a gente passa para as chamadas arguições, comentários, observações, perguntas de cada uma das integrantes da banca. A gente pode começar com você, Guilherme? Com você, para depois passar para a professora Chara, para depois passar para a professora Nivalda? Eu assisti alguns, tempo do mestrado. Eu quero ver só a apresentação dela. Depois eu... Peraí, tem um outro áudio aí Sim. funcionando. Nessa... Caio, você pode... Sim. Eu poderia não ser o primeiro logo depois, talvez melhor. Não sei se a Chara, não sei como é que é o protocolo aí. Você está me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Bom, quem gostaria de começar, então? Toda a banca de doutorado com o nosso tema, ele praticamente mandava a gente Emanuel, nós três. eu vou pedir para as pessoas que nos todos os acompanham microfones. silenciarem os seus microfones. Infelizmente, nessa situação, a gente não tem espaço para participação por voz, né, das pessoas que nos acompanham. E então, para a gente ter uma boa condução da sessão, eu pediria que... Bom, vou ficar atento aqui. Parece que eu estou desacostumado a mexer com essas coisas aqui. Sim, temos todos os microfones silenciados. Bom, vamos começar então, Virgínia, mas aí depois cada participante, cada membro da banca tem até 30 minutos para fazer sua arguição, e aí na sequência a Virgínia responde, comenta, e assim sucessivamente, né, até que a gente então passe pelas três arguições. Virgínia, por favor, está com você. Bom, eu ainda não vou começar a contar meu tempo, porque eu quero fazer algumas considerações, né? Agradecer a presença de todo mundo, as orientações do Caio, a banca inteira por estar aqui me ajudando nisso, né? O pessoal que está aqui comigo também, o professor de arte que está aqui me substituindo em Valença, o professor Antenor de Geografia, e quero deixar meu agradecimento público ao pessoal daqui do campus, que fez com que isso acontecesse da forma mais tranquila possível. Eu tenho muita sorte de trabalhar onde eu trabalho. Então, fica esse registro da minha gratidão por essas pessoas que sempre acolheram o nosso desenvolvimento dos nossos trabalhos. E agora, começando mesmo, efetivamente, eu não vou falar muito. Eu trouxe, na verdade, um vídeo que eu fiz curtinho, com 3 falas. Eu fiz uma montagem com áudios que eu recebi durante a pesquisa, quando eu procurei as pessoas. Não tenho como passar o áudio completo de todo mundo, nem o áudio de todo mundo, que foram muitos. Mas, então, eu fiz uma montagem com as imagens que eu tenho e esses áudios que serão a minha defesa.
Tem um dos vídeos, tem espaços sem imagem, porque eu não tenho registro do que está sendo descrito ali. Então, vocês completam na imaginação de vocês o que vai ser narrado. O primeiro áudio é do Fabrício, ele foi nosso estudante aqui na primeira turma de administração, e a turma dele viu toda a transformação da minha prática pedagógica que eu descrevo na tese, né? Como essas mudanças começaram a acontecer. E eu trouxe esse áudio dele para pensar, pensarmos, né? Acho que para quem leu a tese pode identificar isso, sobre a saúde mental de estudantes do IF. Não é fácil ser estudante do IF, nem aqui no Piauí, nem em lugar nenhum. Toda turma que a gente entra e pergunta como vocês estão, é uma galerinha muito sincera e responde mesmo imediatamente, cansadas. Muito cansaço e muita tristeza. Existem pesquisas que estão estudando a saúde mental da estudantada dos IFs. Eu cito alguma lá na tese. Então, a fala dele nos traz isso, né? E, entre outras coisas que certamente vocês devem identificar do que foi lido no texto. O segundo áudio é do professor Emanuel, que é o professor nosso aqui do campo de Educação Física, e o áudio dele vai falar sobre a imersão estética, sobre a atmosfera estética de aprendizagem, sobre a qual eu escrevi. Ele descreve muito bem a sensação de estar dentro dessa instalação. Ambos vão falar da instalação sem título, de 2017. E o último vídeo é da Lana, e aqui eu vou usar esse tempo mesmo para fazer isso. A Ana Tsing, ela chama a gente para contar histórias, e eu não podia deixar passar essa história. A Lana, ela literalmente salvou minha vida de um afogamento. Já estava tomando banho de rio, eu, ela, a mãe dela, e tinha várias pessoas com a gente, e eu comecei a me afogar, e a Lana veio e conseguiu me tirar daquela situação. Então, se não fosse por ela, essa tese não teria sido escrita. E ela vai falar sobre a instalação Nossos Bosques Têm Mais Vida. Eu não descreveria, aliás, eu não descrevi tão bem quanto ela aquela instalação, né? Então, eu fiz alguns recortes da fala dela e coloquei na tese, mas eu quis trazer a voz dela, a empolgação da Lana falando sobre esse trabalho. Então, eu vou compartilhar o vídeo com vocês. Ele tem um pouco mais de 10 minutos, e depois que ele terminar, eu finalizo. Me avisem se estiverem vendo direitinho. Sim, estou vendo. Está ouvindo? Não tem som agora. Então deixa eu compartilhar de novo, porque às vezes tem isso, né? Tem que incluir o som. Agora vai dar certo. Professora Virginia, Sim, dá para ouvir. Tem som? em relação à instalação da barraca, o que eu me lembro é que, sim, foi na época em que, lá no IFP, estava sendo uma época muito difícil, porque era o final do terceiro ano, estava todo mundo naquela pressão de Enem, de passar, de conseguir ingressar numa boa universidade. Vou fazer um recorte da minha situação, claro. O IFP deixou de ser um espaço, à época, claro, acolhedor, e começou a ser um espaço onde eu começava a sentir terror. Porque quando eu entrava dentro do IFP, eu não conseguia mais ver aquela instituição acolhedora, aquela instituição, aquele local de aprendizado. Ali começou a ser o covil
de todas as minhas perturbações. E ficou algo assim muito homogêneo. Uma época tão cheia de perturbações que eu deixei de apreciar pequenas belezas naturais, por exemplo, que de alguma forma alegravam o meu dia, e passei a pensar apenas nas obrigações. Foi uma época também que eu senti muita falta das aulas de arte, porque as outras matérias não traziam mais esse prazer de aprendizado. Eu não queria mais aprender, eu queria decorar, eu queria tirar uma boa nota. Então, como eu tinha que tirar uma boa nota, tanto para passar no terceiro ano, quanto para passar no Enem, as aulas deixaram de ser prazerosas. E a única aula para mim que era prazerosa era a aula de arte. Porque na aula de arte eu não tinha aquela obrigação de tirar nota. Eu não tinha essa questão, vamos tirar uma nota. Eu não tinha. Nossa, era tão maravilhoso quando eu chegava na aula de arte que o meu único foco era apreciar, me aprofundar naquele assunto sem a obrigação de tirar nota X. Então, assim, foi isso que me aproximou da arte. E quando eu estava mais na aula de arte, o que era que restava? Eu ser um mero espectador do que estava acontecendo nas aulas de arte. Até que foi que você convidou para eu ir até o laboratório de arte, e lá estava aquela sala escura, com algumas luzes. Ela estava bem gelada, a sala, com uma música assim que trazia uma harmonia para o espaço. Então, assim, quando eu entrei ali na sala de aula de arte, foi como se eu tivesse entrado em outra dimensão. Tinha o Instituto Federal, Campus Valença, e tinha a sala de arte, um ambiente à parte. Por um curto espaço de tempo, eu esqueci de toda essa carga que tinha em cima de mim. Aí tinha aquela figura central da barraca. Quando eu entrei na barraca, tinha travesseiro na barraca, tinha um urso de pelúcia, tinha livros também. Então, assim, era um ambiente que misturava o ambiente escolar, mas também com o ambiente pessoal, um ambiente doméstico. Então, foi assim, foi algo que trouxe um conforto instantâneo. Então, aquilo ali dava a sensação que você estava em um espaço doméstico. Ou seja, você começava a lembrar da sua casa, por exemplo, que é um local onde você, ao final do dia, você chega, você fica à vontade, você procura não pensar em tantas coisas, um local de descanso, de descarrego. Então, a barraca, ela apresentou aquilo, um descarrego, trazendo um conforto instantâneo. É tanto que eu cheguei a cochilar dentro da barraca. Eu me lembro que eu me deitei na barraca e ouvi aquela melodia muito calma, e eu não pensei em nada, a não ser aquilo. O foco era aquele espaço agradável, aquela harmonia, aquele ambiente. E eu estava com dois amigos meus, o Wilker e Nonato, que eram pessoas que, à época, eram os meus pilares emocionais. Estar ali com eles trouxe mais ainda um significado, porque havia a barraca, havia esse espaço acolhedor, e eu estava com os meus dois melhores amigos. Porque eu não participei de nada da montagem da barraca. Só que eu como espectador, o meu sentimento foi um sentimento em que eu me senti acolhido. Também foi graças à forma que você conduzia as suas aulas. Você não dava nenhuma obrigação, você nos dava escolha. E isso era o que tornava o aprendizado humanizado. Eu lembro que no dia da instalação era uma coisa realmente bem imersiva. A gente entrava na sala, eu lembro que tinha todo esse clima, a música,
a luz, ao mesmo tempo que era uma coisa assim, como se você estivesse entrando em outro mundo, tinha uma calma, uma paz, um convite assim a, pela reflexão, transportava a gente assim para um espaço, né? Bem, algo bem diferente mesmo, bem imersivo. E eu lembro assim que aquilo ali parecia coisa assim de filme de ficção científica, dava vontade de interagir com a luz, o movimento da luz, né? De fazer aquelas sombras. Por isso que eu fiz esse movimento. Foi realmente em estado, eu lembro bem, em estado pela música, pelo clima, da sala, pela luz. E me deu vontade de fazer aqueles movimentos assim, como se fosse, sei lá, um astronauta, um personagem assim de um filme para interagir. Dava vontade de interagir. Ao mesmo tempo assim, de você ficar dentro da barraca ali, de ficar refletindo, né? É algo assim bem diferente mesmo. Mexeu com os sentidos, com os sentimentos. Foi muito interessante. Nossos bosques têm mais vida. Ó Pátria Amada, salve, salve. O nome não sai da minha cabeça. Eu até me arrepio aqui só de relembrando um pouquinho de cada trecho, porque com certeza foi a nossa instalação mais elaborada. Foi uma das mais especiais no sentido de que eu, como aluna mesmo, reparei que foi uma das que a turma mais se empenhou em participar. E eu senti que as pessoas participaram mais, interagiram mais, a gente conseguiu manter ela funcionando à noite, a gente fez algumas... A gente conseguiu abrir ela de noite também, à tarde, de manhã, para vários cursos. Foi muito legal, porque a gente trazia realmente uma imersão muito forte, né? A gente conseguiu preparar a nossa sala toda, a gente usou a sala de aula, as outras a gente fez nos corredores, né? Com a ideia de meio que obrigar também, né, as pessoas a participarem, porque aí a chance de alguém interagir com a gente nos corredores era bem maior do que a de algumas pessoas por vontade própria irem na nossa sala de instalações. São pontos importantes também. A questão dos locais que a gente usou para instalações, a gente conseguiu diversificar e isso fez a diferença também nas experiências. Mas, enfim, essa dos nossos bosques a gente conseguiu fazer na sala de aula. E a sala ficou, assim, incrível. Incrível, porque a gente tirou todo o material que não usaria, né? Então, carteiras, mesas, tudo para fora, porque a gente não queria aquilo. A gente queria realmente construir um ambiente, assim, de floresta. Uma coisa bem, né? Bem distante do que seria uma sala de aula. Ali parecia tudo, menos uma sala de aula. E isso era incrível. Então, eu lembro que o que a gente não conseguiu tirar foi só um armário, e a gente pegou e fez vários desenhos nele, e foi bem legal. Os desenhos também tinham um significado por trás, então tudo bem contextualizado, tudo com uma collab de várias ideias dos alunos, junto com a professora que estava... Eu lembro que aquela construção daquela instalação foi, assim, incrível. A ideia de defender o meio ambiente, a ideia de defender o nosso espaço, a ideia de defender os indígenas, a ideia de ir contra a destruição, né, como um todo. O desvio de rios em nome do capitalismo, em nome da civilização, isso tinha que ser tirado do que é normal, devia ser desconstruído. Então, foi realmente uma das instalações que houve mais desconstrução de conceitos. Foi bem interessante nesse sentido. Teve várias ideias, foi incrível. Eu lembro que a gente teve a ideia, né, de colocar uma gaiola no meio da sala. Vamos prender a água, vamos prender a natureza, vamos prender o indígena aqui, mostrar que eles estão presos, eles estão pedindo socorro, eles estão sendo destruídos. E aí, tipo assim, surgiu a ideia, a gente topou e depois ficamos pensando assim, como é que a gente vai fazer uma gaiola, né? Que é a parte mágica mesmo da construção, de botar a mão na massa, que é você pensar e solucionar aquilo ali, você arrumar um empecilho e pensar em como você pode superá-lo. Foi bem legal. A gaiola ficou muito legal. E, inclusive, em uma das apresentações dessa instalação, né, em uma das visitas, teve um grupo que teve a grande sorte de, no meio da visita deles na nossa instalação, a gaiola caiu. A gaiola caiu em cima daqueles elementos que estavam presos dentro dela. E eu participei o máximo que eu consegui dessa instalação. Nossa, eu participei o máximo que eu consegui, eu era uma sereia. Aí, quando essa gaiola caiu em cima dos elementos, primeiro eu fiquei naquele pânico por dentro, né? Eu fiquei, caramba, a gaiola caiu, e agora? E depois eu fiquei assim,
E logo de imediato a gente se recompôs, né? Porque todo mundo seguiu assim, todo mundo, em troca de olhares, a gente percebeu que aquilo caiu perfeitamente na nossa instalação. Ficou um detalhe muito bom, um detalhe bem particular que completou a instalação. Então, eu lembro desse detalhe porque acho até engraçado quando eu lembro, né? Porque é aquele momento de pânico rápido, quando a gaiola caiu, e depois de tranquilidade, porque a gaiola caiu, se a gente tivesse feito isso de maneira proposital, teria servido muito bem para a instalação. Então, aquela instalação ela foi bem legal. Bom, esse foi o vídeo que eu achei que essas pessoas falam sobre muitas coisas que estão na tese. Foi muito curioso. Eu enviei as fotos e os vídeos e disse: olha, lembra de alguma coisa? Me diz o que tu lembra, qualquer coisa serve. E eu comecei a receber esses retornos. E para mim, o Emanuel, por exemplo, ali ele fala das sinoeses, ele fala da atmosfera estética de aprendizagem, do corpo interagindo com o espaço, né, com a instalação inteira. E eu acho que a Lana traz muito do processo de montagem mesmo, né, como ele vai se desenvolvendo. E como o que fica depois, né? Aquilo que a Lana falou sobre a desconstrução de conceitos, de ideias. A gente passa por isso com muita frequência, né? Foi nessa instalação que nós aprendemos que a gente não deve falar índio, e sim indígena. Eu aprendi isso com uma outra estudante que ela também deu depoimento, queria muito ter trazido ela para cá também, mas infelizmente o tempo não deu. E ela fala isso também nos áudios que ela me enviou. Ela se tornou vegetariana, está na transição para o veganismo, vai se formar em veterinária para cuidar dos animais silvestres, tanto vítimas mesmo de maus tratos, né? Sequestro e maus tratos, quanto aqueles que sofrem com as queimadas. Então, ela tem essa intenção. Quer dizer, reverbera de alguma forma, né? Eu fiz vários textos para trazer e desisti de todos eles, porque eu acho que essa coisa espontânea termina sendo mais genuína para mim, para o meu formato de fazer. Quer dizer, é isso, eu acho que não tenho nem muito que, eu não quero ficar repetindo o que já foi lido na tese, trazendo todas as teorias. O meu objetivo principal como a coisa aconteceu, mas para além disso, como eu posso melhorar? A verdade é essa. Eu vim fazer o doutorado para tentar entender como melhorar a minha prática docente. Quer dizer, estamos aqui, inclusive, hoje no Dia do Serviço Público, né? Estamos todas de parabéns. Então, é isso. Vou encerrar, ainda tinha alguns minutinhos, mas eu acho que a gente já Tá bom. pode começar a conversar. Tá bom, obrigado, Virginia. Eu acho que, pelo menos daqui, me pareceu que a fala da Virginia foi interrompida num minutinho. Nivalda sinalizou também de jeito que parece que interrompeu para ela também, mas eu acho que foi um tempo muito curtinho, não Do perdemos vídeo? muita coisa. Não, da sua fala agora por último. Ah, tá. Mas não foi uma perda, eu acho. Bom, então. Uma falha, que eu fiquei com medo de ter sido minha internet, por isso que eu reagi assim. Isso que é bom ter umas carinhas aqui que a gente se consulta, né, pelos gestos. Bom, então, como de costume, o membro interno fala por último, e aí a gente tem aqui uma dúvida a respeito, então, de qual dos dois professores, se professora Chara, se professor Vergara, falam primeiro. Eu vou propor o seguinte, ó, dá para ler aqui? Escrevi num papelzinho Chara, no outro papelzinho Vergara, e aí vamos fazer um sorteio. Cruzem os dedos.
Bom, enquanto faz o sorteio, tem Não uma é? observação bem rápida que eu queria fazer sobre essa apresentação, né? Principalmente a fala do Fabrício, que é sobre a gente colocar a arte no centro da nossa prática. Quer dizer, a gente tentar se desvincular de outras coisas que não são nossas do campo da arte, elas são muito mais das burocracias institucionais. E aí eu estou, sim, claro, falando de prova, relatório, todas essas coisas que eu adorava fazer, mas que eu, ouvindo agora, assistindo esse vídeo que eu fiz, puxa, realmente, a arte sendo o centro da nossa prática, a gente, eu acho que a gente torna o ambiente escolar bem mais feliz. É isso. Bom, então, tá aqui um papelzinho em cada mão. Qual você escolhe, Virgínia, para começar? A mão esquerda, Essa? A minha é, esquerda? a tua esquerda, Essa. a tua esquerda. Então, deixei o outro papelzinho ali. Vamos ver. Esse é quem vai começar, hein? Vergara. É, Vergara, te toca começar. Caio, não sei se você reparou, mas você botou Vergara de cabeça para baixo, então eu vou falar de cabeça para baixo, tá? Pronto. Bom, eu tô com esse headphone com fio muito curto, mas espero que vocês me escutem bem. Vocês estão me escutando bem? Eu que não estou muito confortável, porque eu tenho que ficar perto da Sim. tela. Aham. Não, tá ótimo. Tô Ok. super bem. Então, primeiramente, Virgínia, super obrigado pelo convite de retornar aí seu processo, sua jornada, sua iniciação. E parabéns, Caio, e parabéns pela cumplicidade. Nós que estamos nesse mundo acadêmico, é uma trajetória de muita troca, é muita escuta e desafiante também. O fato de eu ter estado na sua qualificação, talvez, diria assim, reduza muito o que eu teria que indagar, porque eu acho que você superou, né, infinitamente eu nem posso falar expectativas, né, mas superou muito o seu próprio dever. Eu acho que você deu uma dedicação incrível, ganhou uma espessura conceitual tremenda e com referências que eu me afino completamente, quer dizer, com relação às suas bases teóricas, suas referências, eu só tenho a elogiar. E aquilo que talvez eu tenha, e se eu não falei lá na qualificação, já que você traz tanto a questão, e olha, é raro eu encontrar um processo assim com uma base tão forte dentro dos seus processos, e como você trata de algo que não tem um projeto a priori, e que se vai revelando e construindo pelo processo, isso, se por um lado você traz uma história da arte, da passagem para o campo ampliado, para, para a noção do evento e transformando em pedagogia do evento, tudo isso é o que você atirou no que viu e o quanto isso está surgindo do que você não viu. Então, certamente hoje você já tem sua tese impressa. A reflexividade é o que nos mantém aberto a um contínuo transformar. Então, fico como uma indagação para você de o que
essa trajetória trouxe dentro desse atirar no que viu e acertar no que não viu. E esse não ver como potência de futuro. Potência que remete a um sentido de humanidade como um território em transformação. Eu tenho pensado muito nessa situação, até muito mais quando leio o seu trabalho, e eu perguntei se o Caio tinha ido lá na Bienal, porque tem uma obra lá. Aliás, não foi na Bienal, não, eu me enganei. É do Tomiotaki Eduardo Glissant, que tem uma projeção com duas pedras grandes e tudo, com os líquens. Não sei, e aqui em casa, não sei se a Virginia lembra, que tem uma pedra com líquens. E os líquens são desafiantes das categorias, porque eles são meio vegetal e meio mineral. Então, é uma composição que também resgata Vernansky, que você cita e tudo, dessas composições em transformação. Então, a pergunta que eu coloco é aquilo que retornou em termos de bumerangue para você como reflexividade. Vejo, dentro das suas bases da instalação artístico-pedagógica, um tatear de uma virada. E essa virada é tanto do campo da arte, das práticas dos artistas na educação, e como essas práticas que você reúne, esses princípios que você reúne, eles apontam não só para uma ampliação do campo de atuação das artes, como campo transdisciplinar da educação. Então, essa transdisciplinaridade fenomenológica, existencial, ambiental, psicossocial, e você traz também o regenerativo, tá? Estaria apontando para uma confluência que não separa mais os horizontes de atuação de um poeta ou uma poetisa, uma filósofa, uma ativista ambiental, a educação e a arte. 2 confinamentos estão em xeque. O confinamento da arte nas galerias ou nas bienais e o confinamento da educação na escola. Esses confinamentos parece que estão em eclosão. E isso fica muito forte, talvez, com o devir do seu trabalho, porque depois de um doutoramento desse, eu acho que eu fiquei com essa curiosidade na qualificação. Você tem um capital que você reúne aí de atuação que é para a formação de artistas. Para a formação de artistas em educação ambiental, em consciência ambiental, e aí também, como você comentou agora, em saúde coletiva. A saúde coletiva envolve saúde ambiental também. Então, é nesse sentido que você toca tantas questões que eu fico, assim, querendo apenas provocar aquilo que chama-se de um exercício de reflexividade que você fez com os seus estudantes, que você traz com o desarquivamento das suas experiências para a sua tese de doutorado. Então, essa reflexividade envolve relatos, sintomas e intuição. Você traz isso e é uma fundamentação, poderíamos dizer, de novas bases, novas percepções paradigmáticas
transformativas, regenerantes daqueles campos que compõem o fenômeno humano. Um fenômeno humano que também se constitui de uma humanidade não ainda conquistada, tá? De uma humanidade que está em risco e de um humano que coloca essa humanidade em risco. Tá? Essas bases que você me chamou muito a atenção, e eu também agradeço as citações que você me traz para dentro do seu texto, eu fico muito feliz, e apenas assim, não vou falar das citações que você me toca, mas eu vou falar, e se você quiser comentar, os princípios que você traz. São incríveis esses princípios. Você poderia comentar que eles têm uma relação em cadeia. É praticamente como se você estivesse fazendo um jogo de dobras e desdobras. O primeiro princípio é reconhecimento da interconexão. Essa interconectividade é algo que né, vai se tornar também uma educação ampliada e uma arte ampliada por uma fundamentação ecológica. Ou você já estaria tateando o que tem se chamado de novas ecologias. Essas novas ecologias, você cita o Chuluceno, mas, sabe, estão sendo abordadas como as novas ecologias. Você tateia aquilo que também tem me interessado na relação de unidade tripartite, que é de ecoético-estético. Eu devolvo para você, se em algum momento que eu não vi aqui, ou se foi encapsulado, você pensa numa unidade tripartite entre arte, ciência e espiritualidade. Não a espiritualidade dentro das igrejas e religiões, não a arte dentro dos museus, e etc., e não essas ciências que estão confinadas na Torre de Marfim das academias, que também encapsulam as pedagogias. No terceiro princípio, você fala de reconhecimento de interdependência. E essa interdependência local e cósmica, você me toca profundamente. Porque, ainda que seja local, o oxigênio que eu estou respirando agora não é o mesmo oxigênio que você está respirando, concorda? E que também o Caio está respirando, que a Chara está respirando, e que Nivalda está respirando. Mas todos estamos respirando um oxigênio. Quando respiramos, temos consciência que estamos respirando o cosmos? Será que essas partículas de oxigênio, elas encontram nossos canais sanguíneos e nossos átomos, moléculas e tudo, sabe que tem uma consciência cósmica, sabe que está sendo interpenetrado pelo um ato de respirar cósmico e que o cosmo também respira através de nós? Como é conversar numa formação de uma nova condição humana, onde isso seja tão básico, tão óbvio, quanto tomar banho de chuva, quanto pensar que o próprio planeta Terra é uma bolinha cósmica. Eu acho que, pela experiência da sua instalação, quando você escurece aquilo tudo, põe uma cabana, faz aquela cabana parecer que está num deserto cósmico, você promove a experiência do campo artístico de transporte. O sentido da experiência de transporte é que a arte oferece o palpável.
para transportar para o inefável. E talvez seja essa a maior beleza e força que eu senti na sua realização do seu trabalho, tão forte que ela já estava posta na qualificação. Então, é algo como se fosse uma epifania através de você, e que você mesmo se tornou aprendiz daquela própria epifania. Isso me chama muito a atenção, e acredito que Caio, quem trabalha aqui com as experiências da arte e as experiências da educação, é que esse exercício de reflexividade é um exercício que Merleau-Ponty fala em quiasma, é de eu-mundo. Você trouxe o Merleau-Ponty, eu agradeço também, porque também é muito especial. Quiasma, que ele fala, é o entrecruzamento. O seu trabalho todo é uma educação pelo quiasma, uma reconfiguração de ser pelo quiasma. Então, esse reconhecimento seria a formação de consciências, né, de interdependências quiásmicas. Quiasmas como de entrelaçamento, de pertencimento mútuo. Então, aqui você também tem um princípio de alta complexidade. E aqui, né, digamos, o seu trabalho é um legado para se trazer a uma conceituação de ética viva. O que nós falamos de ética viva e que você trata é não só uma educação artística, não é só uma educação da arte para a criatividade, mas a educação pela arte, com a arte, para uma outra esfera, pela solidariedade. E a solidariedade é o que você traz para o quarto princípio como diversidade. A diversidade é também entender que a diversidade é parte da nossa Constituição. Então, Guilherme, eu acho que seu microfone apagou sem querer. Está me ouvindo? Aparece o sinalzinho de que está apagado. Deixa eu ver se eu consigo. Apagado, desligado. e agora? Alô, alô? Sim, perfeito. E olha só, Virgínia, foi censurada uma parte da minha fala, mas eu nem sei o que foi censurado. Mas eu estava falando, Também eu não sei. estava Isso falando tudo da eu só dimensão sou. ética que você traz. E a dimensão ética, ética viva, que eu chamo, né, ética viva, me reporto a um pensamento de ética viva, que eu não sei se na qualificação eu mencionei, mas você traz a palavra diversidade como condição vital. E é isso que eu ia falar, porque espero que eu não desligue de novo. Cadê aqui? Eu anotei aqui para você. Mais uma vez, o Eduardo Glissant, essa exposição me tocou muito, e ele repete várias vezes na exposição dele, lá na Família Tanque, nas suas entrevistas, e como se ele dissesse, não existe verdade. E ele fala de um pensamento arquipélago, né? Nada é verdade, Eduardo Glissant. Tudo é vivo. E o que você trata no seu trabalho, quando você fala assim, condição vital, é exatamente dessa experiência que você elabora, porque é uma experiência de condição vital. Ela é regenerante, ela é propositiva, participativa, como uma dimensão de construção. A instalação que
você fala. É como se fizessem exercícios de construção de mundos de múltiplos corpos. Mundos de múltiplos corpos, múltiplas vozes. Essa instalação coletiva que você faz, ela é ética, onde a criatividade coletiva gera também uma admiração e um acolhimento da diversidade. E isso eu acho que é ético, é desafiante. É desafiante para o modelo neoliberal da arte, é desafiante para o modelo de uma pedagogia neoliberal, é desafiante pelo modelo neoliberal ou, né, digamos assim, centralizador das religiões, excludentes, etc, etc. Então, aí você chega no quarto princípio, é uma dimensão ética. E esse acontecimento se torna regenerante na medida que ele tem um compromisso contínuo e uma necessidade contínua de transformação. Daí, a condição de estar vivo é a constante de continuar respirando, continuar inalando, continuar, né, criando de forma continuada e cada vez mais reconhecendo a diversidade como condição vital. E essa é a grande transformação que eu vejo ao longo da sua trajetória. Eu não conhecia a expressão solastalgia. Solastalgia eu não conhecia, para mim foi uma novidade, eu achei ótimo essa coisa, né? Você pode até falar, né, de mais sobre esse parâmetro da solastalgia, e que não é nostalgia, a necessidade uterina, né? O que eu chamo de uma necessidade de útero na criação, você vai trazer lá o demos urge, e é como ente no útero que é criado. Ele é criado pelos alimentos que estão dentro do útero, né? E a mãe e tudo mais. O que você fala dessa instalação, eu acho que é um demos urge, onde você reúne os materiais que estão em torno disponível e se deslocam numa reorganização, numa ressignificação. Então, essa condição de demos urge, tá, é vivenciada pelo coletivo. E você, educadora, está atingindo um estágio avançado de um pensar artista e educação de uma nova, né, de um novo patamar, de uma nova posição, não mais para o individualismo. Eu, né, tenho nada mais a declarar, porque tudo que eu sublinhei aqui, eu sublinhei por admiração, não por dúvidas ou questões. Acho que você está bem amparada e desejo muitíssimo, muitíssimo que você entenda e reconheça a necessidade de uma atuação numa formação de artistas. Formação de artistas educadores, artistas ambientalistas, artistas ativistas, tá? Como diz a Lívia Moura, ativistas da terra. Tá? E nós precisamos desse ativismo de Gaia. É isso que eu mais entendo que você trouxe. A questão do termo instalação, talvez isso se dilua, porque ela ainda está muito referenciada ao campo de instalação das artes. A passagem da arte sem moldura e sem pedestal para o meio ambiente, ela é fenomenológica, ela é existencial. Então, a passar além do campo ampliado da Rosalind Krauss, ir além significa ir além para um campo de uma consciência ampliada do estar junto. E Rosalind Krauss funciona por negação da arquitetura, negação da paisagem, isso, aquilo. Nós já ultrapassamos isso. Acho que é bom que você tenha feito exercícios
de uma fundamentação teórica nesse sentido, mas o grande ganho que você traz para a gente é a organização dessa proposição ética. E aí você também reconhece que isso não é universal, isso não dá para ser cartilha. Você é e consegue, né, atingir esse estágio, e nem todos têm esse carinho, esse coração que você tem de produzir ações coletivas. Então, Caio, eu falei primeiro, falei antes da Chara, e né, espero que tenha respondido e inspirado para que você vá longe. Seu trabalho merece muito futuro e uma contribuição tremenda para os campos de cruzamento, né, de transbordas, que é algo que Caio e eu, talvez a gente lute, transbordar a segmentação entre arte e educação, capela, igreja, enfermaria, cirurgias e tudo mais, para um outro estado de regeneração, regenerante de Gaia. É isso. Obrigado a vocês todos. Vergara, muito obrigado mais uma vez, não é, por uma leitura assim tão dedicada. Eu passo então já para Virgínia, os seus Só tenho muito comentários. que agradecer mesmo, gratidão, palavras tão lindas. Teve uma parte que me tocou mais, né, que é esse pensar tripartite, arte, ciência e espiritualidade. Esse primeiro princípio, né, não só ele, mas o princípio do reconhecimento da interconexão entre tudo, né, o princípio o reconhecimento de que nós vivemos no mesmo lugar, no mesmo espaço, que não existe fora. Tudo isso, na verdade, vem de uma perspectiva de espiritualidade que eu tenho, que é o princípio da imanência. Nada está fora, nada está dentro, porque tudo é absoluto. Eu não trouxe isso. Na verdade, eu escrevi vários textos trazendo o Jiddu Krishnamurti, que era um pedagogo indiano que eu admiro profundamente, mas eu não consegui conectar as ideias dele com o restante da tese sem que ficasse dogmático, vamos dizer assim, né? Porque estava muito... O princípio da imanência, ele exige fé, né? Então, eu não... Realmente, não trouxe isso de forma explícita, mas a espiritualidade, ela permeia toda a tese, porque a partir do momento que a gente ofende Haiti ou Gaia, né, a gente está ofendendo a nós mesmas. Todo mal que a gente faz à Terra, a gente faz para a gente. E essa não é uma perspectiva de ser encarnado aqui na Terra, porque nessa perspectiva que eu trago, existe uma coisa muito maior do que seres encarnados na Terra, que são todos a mesma pessoa. Então, só o que existe é o todo, né? É meio o epicurismo também, enfim. Mas, realmente, eu vou até destacar isso. Me lembrei muito do polvo, da Anat Singh, né? Que as crianças, num futuro indistinto, que ela não diz quando é, as crianças já estão nascendo em simbiose com os animais, porque sabem que nada está... Tudo é relacional. Eu não sei o que mais eu poderia responder, porque, na verdade, eu não vi uma pergunta muito direta sobre alguma dúvida. Mas, sim, essa consciência ampliada de estar junto é o grande desafio. É muito difícil a gente estar numa turma com 40 estudantes e fazer com que todo mundo perceba que está todo mundo junto, porque parece que cada qual está isolado no seu espaço. E quando a gente começa a construir a instalação, esses espaços isolados começam a se diluir, vão se perdendo, não tem como se isolar mais, porque sempre tem alguma coisa para ser feita, para ser dita, né?
Eu anotei ainda a questão da reflexividade Sim. e o Vergara destacou a solastalgia, mas talvez só querendo te ouvir um pouco mais sobre isso, não sei. Então, a solastalgia, já eu volto para essa reflexividade. A solastalgia, ela apareceu na tese como uma. Eu vi esse nome em um livro da Anna Tsing, que eu acho que é O Viver nas Ruínas. Então, foi um start, mais ou menos. Eu não estava conseguindo justificar por que eu estava trazendo meio ambiente, é, apocalipse ambiental, né, o antropoceno, as questões do antropoceno. E para justificar isso, eu achei que a solastalgia podia ajudar muito, porque o que eu entendi, eu inclusive entrevistei ativistas ambientais e é incrível, porque todo mundo diz a mesma coisa. Eu não consigo não fazer isso. Eu não consigo não me importar com um papel de bala no chão. Incomoda, é ruim. A gente fica triste e revoltada, né? Então, esse sentimento de tristeza diante da destruição do planeta, ele sempre foi muito presente. Aquela historinha do burro, nossa, eu nunca consegui esquecer aquilo, é uma desgraça, porque é muito triste, né? Então, é esse sentimento que move a gente a fazer alguma coisa pelo meio ambiente, pela vida, pelas proposições de potência de vida, enquanto a gente vive políticas de morte, né? De morte das pessoas, de morte das plantas, dos animais, de absolutamente tudo. Então, eu encontrei nesse termo essa forma de expressar a razão de eu trazer o antropoceno para uma pesquisa que, a princípio, não tinha absolutamente nada a ver com isso. Mas quanto mais eu mexia nas aulas que eu, que eu dei, nos materiais que eu tinha, mais eu fui vendo que essas questões ambientais eram constantes, estavam o tempo todo presentes de alguma forma. E aí eu fui aos poucos vendo que não tinha como desvincular a tese, a pesquisa dessas questões. A reflexividade, né? Eu entendi esse movimento bumerangue, né? O que me trouxe, o que essa trajetória mais trouxe, foi isso que eu entendi. Então, eu não sei. Eu não sei, porque a impressão que eu tenho é que essa tese já estava escrita há muito tempo. Nada para mim do que estava ali foi surpresa, no sentido de, claro, algumas ideias, algumas autoras, autores eu não conhecia, mas eu entendi que na minha vida inteira eu pensava daquela forma. Para mim é muito óbvio, tá muito, é muito claro que não dá para fazer diferente disso. Eu já sabia desde o mestrado que o que eu fazia não estava legal. Então, eu só precisava de um estímulo, né? E o doutorado traz esse estímulo para a gente, para eu dizer aquilo que há muito tempo eu já. E esse exercício, junto com a estudantada, eu percebo que a gente não fica só aqui na sala de aula. Ouvindo as pessoas que eu procurei, estudantes principalmente, eu percebi que fica nelas essas reflexões que a gente faz, a desconstrução desses conceitos, que não é fácil, porque você está num debate sobre vaquejada, metade da turma é a favor, metade é contra. E aí, quando termina a aula, boa parte dos que eram contra, a favor, se posicionam de outra forma, né? E diz que não, realmente não tinham parado para pensar sobre aquilo. Professora, eu não tinha parado para pensar dessa forma. Essa frase é constante nas nossas aulas, porque o que se apresenta na realidade para as crianças é uma forma de pensar que para elas é muito natural. Como a Alana falou, né? A destruição, a queimada, maltratar os bichos,
fazer uma vaquejada. É natural, está no ambiente natural dessas pessoas. E, de repente, você diz, não, isso não é natural, isso é antinatural. Isso mexe muito, né? E é muito difícil, gera embates bastante acalorados, eu diria. Então, eu não sei se eu fui na direção certa dessa, né? Atirei no que vi, mas acertei no que não vi. Não sei, tem muita coisa que eu acho que eu não vi ainda, né? Então, eu estou aqui justamente para vocês me mostrarem. Caio, eu posso fazer Claro. a pergunta, você respondeu muito bem, né? A gente, né, e que bom que você botou ali nas suas citações a coincidência opositória, porque a coincidência opositória é o que você acabou de colocar, por exemplo, na página 84, você fala que eu até tive uma certa reação, porque falar em ignorância, incerteza e confusão como virtudes. Me preocupou isso, embora eu entenda o contexto do Edgar Morin, mas quando a gente fala de gabinete de curiosidade, a curiosidade é um impulso de reconhecer aquilo que a gente não sabe ainda. Então, o não ainda, tá, é um processo de um inacabamento. Eu prefiro pensar, como Ernst Bloch fala, que toda utopia é o inacabamento. Então, é esse trilhar de atirar no que viu e que o que não viu se revela, né? E vai se revelando, mas você não pode parar nisso. Então, essa aí, na página 84, a questão de ignorância, eu prefiro não ainda. Na mesma página 84, você fala assim, a mensagem está na experiência não formulada. Então, é exatamente isso. Você cita Bárbara Zaniek, querido, cita tudo. A mensagem está na experiência não formulada. Então, é o pragmatismo da experiência, promover uma experiência, mas você tem um saber da atmosfera, um cuidar da atmosfera, porque a atmosfera, que você coloca muito bem, ela pode ser extremamente negativa. Uma atmosfera negativa é péssima. Você chega no lugar que está uma atmosfera pesada. Então, como você, né, cria úteros, né, ambientes com uma atmosfera regenerante, com potência de afeto de criar? São pontos éticos de uma cuidadora, de uma artista cuidadora dos afetos. Essas dimensões precisam cada vez mais se tornar consciente, né, de você estar promovendo o reconhecimento dessas atmosferas de afeto construtivo. Então, são pequenos pontos assim que não são problemas, porque exatamente são futuros, são devires para você esmiuçar. Mas era só esse detalhe. Obrigado. O exercício de reflexividade, Caio, é uma expressão que está, seja na fenomenologia do Merleau-Ponty, mas também está no Gaston Bachelard, e está, eu não sei se eu te passei, Virgínia, na época, o livro do João Paulo Tucano, O Mundo em Mim, não sei se naquela nossa encontro, O Mundo em Mim. Não, eu recebi um material, mas esse não. Não, então eu posso depois mandar para vocês O Mundo em Mim. E ele é indígena, ele fala do Rio Negro, fala dessa, né, mas ele faz o doutoramento dele na medicina indígena e usa a fenomenologia. Ele fala todo poeta e indígena é um fenomenólogo. Você é fenomenólogo. É toda a questão que você cuida com a experiência, tá? Então é essa questão. E ele vai falar do laboratório de reflexividade, exercício de reflexividade. As suas instalações são exercícios de reflexividade, de reconhecimento pela experiência,
não doutrinária. Esse é um ponto maravilhoso que você traz. Sim. Mas, sem mais me prolongar, passo a peteca aí para vocês. Eu vou tirar o som, Caio, tá? Estou aqui na escuta. Maravilha. Virginia, podemos passar para a professora Chara? Sim. Sim. Então, professora, por favor. Boa tarde, quase noite. Muito bom ver o senhor, professor Luiz. Conhecer, né? Eu quero muito agradecer, né, pela confiança, tanto pela Virgínia, né, agradecer para a Virgínia quanto para o professor Caio, porque nós não nos conhecemos, né? E, assim, é, por isso que eu não quis falar primeiro, viu, professor Luiz, assim, com um monte de prudência aí, né? Exatamente porque é um chão, vamos dizer assim, que eu corro riscos, né? Como todo chão, mas esse em especial pelo desconhecimento, né? Eu quero muito agradecer, né? E quero também, de já, parabenizar você, Virginia, e seu orientador, né? Assim como o professor Luiz falou, o seu trabalho tem muita consistência, muita densidade, principalmente densidade teórica, né? E fiquei muito instigada com essa heresia, vou chamar assim, essa ousadia, né, que é uma ousadia de quem trabalha com a educação, né, que é ligar as coisas, né, que foram separadas. Embora a tradição da educação seja de separar, mas o nosso movimento é todo de ligar, né, e ligar a arte com a educação é fundamental, né, para mim, inclusive, que trabalho muito com isso, eu quero muito te dizer, né, desse meu encantamento, de te conhecer por esse trabalho, né? Ao professor Caio também, pela orientação tão competente, tão aproximadas, né? Eu cumprimento também os professores Luiz, a professora também presente, que eu ainda não peguei o nome, desculpa, professora. Também os seus amigos, seus familiares que estão por aqui, eu escrevi um pequeno texto para me orientar. Também coisa de prudência. A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que, em termos de exigências, né, do doutorado, você atende completamente, né? Eu vejo a sua tese como uma ciência manifesto, estou chamado assim, sabe? Essas proposições que instauram pesquisas vivas, né? Então, é um manifesto por uma outra ciência possível, né? Isso também mostra uma pesquisa sempre em devir, né? Sempre mobilizada pelo um pensar sentir, como você fala, né? Na tese. E eu quero te dizer, Virginia, falar para você agora, né? Em particular, que a minha leitura foi feita em espiral. Você chegou em meio a um monte de trabalho, né? Tá há menos de 4 dias que eu estava em outra banca no Rio Grande do Sul, também sobre arte e sobre educação ambiental, né? Eu achei muito interessante essas providências, vamos dizer assim, né? E, e foi em espiral exatamente porque eu fui entrando, mulher, aqui a gente chama muita mulher, né, Virginia? Muita minha irmã, mas assim, teve um momento que eu fiquei tonta, teve um momento que assim, eu procurei um cais para segurar minhas pernas, né, essa coisa toda, para tomar fôlego, porque eu fui procurando, eu tenho essa prática de que quando as coisas me movem muito por dentro, eu não consigo ficar sozinha, eu comecei a mexer um monte de gente para ler comigo, para ver, porque você trouxe tanta coisa, né, no sentido de tantas aberturas para a professora Sara Jane, né, que sou eu,
que eu fiquei nesse tempo espiralar, né? Nessa vibração de, de sempre estar indo e voltando, e no meio das coisas. Uma das coisas mais, assim, que mais me afetou, vamos dizer assim, né? E que me fez pensar da minha aproximação com você, né? Foi a sua proposição, né? É, a sua proposição, em formato de um delineamento de uma tese, né? De propor a docência em arte como um gesto regenerativo. Ah, mulher, você não sabe como eu passei noite aqui só pensando nesses gestos regenerativos, sabe? Nessas coexistências, porque isso é uma coisa que me interessa demais, né? E fiquei muito intrigada, porque recentemente, eu e o Fábio Lopes, a gente entrevistou Marcelo Evelyn, né? Marcelo Evelyn. E o Marcelo Evelyn, justamente, e o documentário é sobre adoecimento, né, na escola, e é sobre, especialmente, o cuidado. E a gente fez um trabalho com 10 jovens da escola e que estavam entrando também na universidade. A gente fez isso na sala Black Box do Sesc Cajuína, aqui. E o Marcelo foi não sei se você conhece, o coreógrafo, né? E o Marcelo falava exatamente dessa necessidade no tempo presente, né? Ele chamou de ressurreição, né? Mas é exatamente o sentido de regeneração, né? Desses gestos regenerativos, né? Que insistem em cuidar, em recompor. Eu fiquei assim muito atravessada, porque isso me move. A gente, inclusive, está com um projeto, né, desde o início do ano, que é o projeto Acolher do Observatório da Juventude, da Infância e da Juventude aqui, exatamente para pensar esse cuidado e esse acolhimento, né? Aí eu fico muito impressionada com as coisas que movem a gente, que vão chamando outras pessoas, né? O Plano Nacional dos Cuidados, ele foi estabelecido pelo Ministério da Assistência Social no final de 2024 e está numa lida agora de implementação, né, desse plano. E eu penso que sua tese se insere bem dentro dessa perspectiva. Inclusive, isso que o professor Luiz trouxe, que é essa coisa da formação, né? Como eu sou da educação, pensar essa formação transdisciplinar que você traz, né? E aí você borra inteiramente essas fronteiras, você é da arte, mas está na educação, né? Porque é uma educação em arte. Eu acho isso muito pertinente, essa provocação que o professor Luiz trouxe, que é exatamente dessa formação, né? E que eu penso que seja uma formação que não seja só para as pessoas envolvidas com arte, né? Mas que seja também com os professores que a gente é, lida, né? Com a nossa lida aqui no CCE, na educação, isso é informação, né? E que as artes visuais é um dos campos de formação de futuros professores. Então, só um momentinho, Rosa, você pede, eu mando, tá bom? E tá cheirando tudo. Vou lá para a porta. Desculpa, gente, é porque eu tenho que chamar um Uber aqui para Rosa, que são coisas de professor Luiz, que nos diferenciam também, né? Talvez. É, eu cuido de uma casa que é um monte de gente. Ai, meu bem, veja aí. Tá bom? Não tem como eu olhar a Rosa. Pronto, tá lá. Veja aí. Então, voltando para a questão da formação dos artistas, professores, eu acho que a gente tem que ampliar isso, sabe, Virginia? Essa formação desse corpo que vai, inclusive, para as escolas, né? E que a gente está tendo tantos adoecimentos, tantas tristezas, né? Uma escola que a gente
eu trabalho muito com jovens, com quem eu lido, né, são com jovens de N práticas culturais, e aí eu fico muito impressionada como é que pessoas tão jovens estão se automutilando, né? Estão se suicidando, tirando sua vida, que é o caso aqui em Teresina, que tem uma incidência muito grande. Então, eu acho que a gente está bem próxima, eu e você, né? Porque isso, esse propiciar gestos regenerativos frente a urgências ambientais, né? Ambientais de forma mais ampla, né? Porque tudo é um horizonte de ambientes. Então, assim, esse colapso que você fala, que digamos assim, nos chama, né, para a criação de outros mundos, né? Artenildo está aqui, a Artenildo é me orientando, viu, Artenildo? Eu vou mandar para você a tese da Virgínia, porque eu acho que tem muita coisa a ver com o seu trabalho. Então, para mim, assim, essa pedagogia da regeneração, do regenerativo, sabe? Acho que você tem que escrever sobre isso. Isso instaurou em mim também desejos, né, de estar pensando essas zonas de regeneração, nessas zonas de colapso dentro da escola em particular, né, e que a gente pode estar fazendo a instauração a partir, inclusive, da arte em todas as suas expressões e sem burocracia, né? Sem essa coisa de isso é arte, isso não é arte, né? Mas sim isso que move o corpo, isso que faz com que a gente sinta a urgência do presente, né? E assim, eu sou muito lenta, então assim, Caio, professor Caio, qualquer coisa que terminar meu tempo, aí o senhor diz. Os objetivos, né, a agenda da educação, eu não presto muita atenção a isso, mas tem uma coisa que você colocou que me intrigou muito, né, que talvez seja essa a minha pergunta, né, que está no seu título, né, eu fiquei muito intrigada com a palavra experimento artístico, né, assim, porque experimento dá uma ideia de laboratório, né? Não sei, um laboratório. O experimento como algo que eu vou provar, enfim. E na página 24, é, você vai dizer que você não descreveu, você experimentou. Né? Então, para mim, são experimentações artísticas, sabe? Não são experimentos, é muito mais do que um experimento. Ele tem um processo de ação, de prática regenerativa intensiva, né? Acho, inclusive, que quando você coloca esse objetivo que você disse que descreveu, né, a instalação como processo artístico singular, para mim, você não só descreve, você mesmo diz. Você experimenta. E isso é co-criado, é corresponsável, né? O Paulo Freire tem uma categoria que ele criou na época da pedagogia do oprimido, que ele chama de grupo pesquisador, grupo com hífen, grupo hífen pesquisador. E a sociopoética, que é a metodologia que eu trabalho, a abordagem é, que eu trabalho nas pesquisas e no ensino-aprendizagem, ela trabalha exatamente com a produção do conhecimento coletivo, né? E significa dizer que você está dentro do quadro, né? Significa dizer que você está experimentando também. Não são só os jovens com os quais você se defronta na sua sala de aula. Então, eu acho que, assim, eu acho que eu estou problematizando, na verdade, queria te ouvir sobre isso, tá bom? É, eu gostei muito de cada coisa no seu trabalho, porque eu aprendi demais, professor Luiz. Sabe quando você aprende muito? Você fizer assim, grávida de não sei quantas coisas, grávida de palavra, grávida de gesto, grávida de todo jeito, é porque faz tempo que eu pari, né? Mas é muito massa isso, entende? E a coisa mais bonita que eu achei foi como você dá trato para os conceitos, né? E como você vai ligando esses conceitos, né? Eles não são abstratos, você vai trazendo elementos, né?
E aí, quando eu fui para a conclusão, que inclusive ela fecha muito bem, ela faz uma síntese muito interessante, ajuda inclusive a gente a ler esse universo ininterrupto de coisas que você traz, né? Eu disse, meu Deus, a Virginia não tem juízo, né? Porque ela foi colocando tudo que ela foi aprendendo, ela foi escrevendo, ela foi botando, né? Ela estava tão cheia de coisas e foi botando e esqueceu um pouco da gente, né? Mas, enfim, eu aprendi demais. E quando você traz as forças constitutivas do seu percurso de investigadora, eu acho, essas forças, elas são, vamos dizer assim, essa pedagogia restaurativa, regenerativa, essas forças. Então, para mim, talvez você deva criar condições de divulgar isso, de multiplicar isso, essa experimentação, essas experiências que você foi vivendo na sua transformação como docente, né? No seu processo formativo da docência, que é a prática artística pedagógica regenerativa, as sinoeses e a método gambiarra, né? Essas três forças que lhe constituíram como pesquisadora e que ajudaram você a produzir sua tese, a meu ver, ela pode ser organizada num livro, vamos dizer assim, metodológico, ou a método, entende? Assim, que possa ajudar na formação de professores. É assim que eu penso, porque eu sempre sou muito prática também, eu acho que o que a gente faz não é para ser guardado, é para ser compartilhado, né? Criticado, compartilhado, aberto para as coisas, eu acho que isso vai ser show, né? É, assim, tem uma coisa que você coloca, inclusive dentro dessas forças, que é sua postura de pesquisadora indisciplinada, em processo, e que toma precariedade como terreno fértil do improviso, do inesperado, né? Isso são forças. Essa dimensão que você fala mais adiante da ruína, né? Que para mim foi incrível já falar sobre isso. Uma das coisas que grita no seu trabalho é a terra em agonia, né? Essa terra em agonia que você, inclusive, traz para a gente, que para mim também, professor Luiz, foi uma coisa que eu aprendi, que foi esse transtorno climático, né? Que ele é, de fato, algo contemporâneo, né? Eu tenho uma amiga que a criança dela, de 10 anos, ele passou a ficar em pânico com o que ele estava ouvindo falar nos jornais. E ele passou a fazer uma pesquisa ininterrupta acerca desse momento, né? E ele acabou adoecendo, né? Desse transtorno. É muito terrível. As crianças não dormem, não comem, ficam em pânico, né? Ele era uma criança. Mas, assim, só para dizer que foi muito bom você ter dado também o nome, ter trazido para a gente, ter compartilhado com a gente. Uma coisa muito importante para mim, né, nessa leitura, foram as leituras suas que você compartilha conosco, né, acerca das multiespécies, né, da nossa relação com humanos e não humanos, vivos e não vivos, né? Para mim, isso foi muito importante, pensar essa categoria do especismo, né, que, que também é uma categoria que está entre os preconceitos e as violências, né? Também conceitos como geontopoder, né, trazendo aí esse elemento para essa dimensão do cosmos também, de expandir essa ética. Isso também foi impressionante como você foi mostrando a partir desse conceito, né? É, de como a nossa, de como a poluição, né, humana, ela já ultrapassou os limites terrestres, né? Você traz aqui uma matéria, e aí eu acho que é isso que esse menino, né, que passou a ficar doente, ele começou a ver, né, que a qualquer momento tudo ia implodir, tudo ia se acabar, né? Uma ideia, uma prática o tempo todo de muita destruição. Mas o mais interessante é que você mostra a agonia da terra, você mostra
as dores, mas você vai também se munindo de perspectivas, né, que estão atravessadas em tudo isso, que é de pensar gestos de cuidado, né? E aí você traz a floresta, né? A partir de autores que você estuda, não apenas como um organismo coletivo, mas como uma comunidade relacional, vínculos que orientam gestos de cuidado. E aí você traz coisas incríveis, né, sobre as árvores, como elas sentem, aprendem, decidem, se comunicam, escrevem, né? É, então, é a escrita vegetal, né? A Denildes fala muito dessa escrita no corpo, né? No corpo da dança afro, e você está trazendo essa escrita vegetal, né? É, que é um esforço colaborativo entre seres humanos e plantas. Essa pedagogia regenerativa, partindo desse pressuposto, traz uma dimensão ética, como o professor falou, né? Que exige da gente o que você fala, né? Uma escuta, né? Uma escuta que não é a do tradutor, né? Aquele que traduz, que o outro sente, mas aquilo que permite que ele seja coautor. Por isso que eu te falei do grupo pesquisador, né? Porque são coautores, eles são autores da tese também. Então, tá vendo como eu estou aqui rastreando, né? É, o que me chamou muita atenção também foi, assim, a princípio, quando você começou a escrever, que eu comecei a ler, né? Eu fiquei pensando, onde está a Virgínia, né? Fiquei pensando. Aí você entra com gosto, como a gente diz aqui, professor, com gosto de gás, né? E aí ela vem e fala dos movimentos dela, os movimentos anteriores, né, de como isso está em você desde muito pequena, né, da tua relação com a natureza, você vai trazendo, né, tuas implicações, como a gente diz na análise institucional, né, as tuas implicações pessoais, profissionais, as do desejo também, as libidinais, né, e, e aí me chamou a atenção que você fez um desarquivamento, né, do seu material. Eu gosto, você sabia que eu estou fazendo isso também? Já tem um acervo de mais de 30 trabalhos na pós-graduação, fora os da graduação, com jovens, né, vendo os problemas juvenis e também as resistências, com a sociopoética. E a gente está tomando esse acervo, a gente está desarquivando, a gente está tomando como um inventário vivo, né? Essa noção de inventário vivo que vem de inventário, né? Que vem dessa coisa da invenção, né? Então, a coisa que o Manuel de Barros fala, né? As memórias inventadas. O que é que a gente consegue inventar a partir desse acervo? E você mostrou exatamente isso. Né? A meu ver, é um processo cartográfico, né? Você tem uma série de registros que você desloca e coloca na tese. E acho que isso, para mim, é um exercício pedagógico, metodológico, de pesquisa, né, que é super interessante para a gente aprender com você. Aí eu tenho uma pergunta. Você disse que esse acervo era entre 2016 e 2019, né? 2020, 2020 a gente iniciou a pandemia, né? E você está dizendo aqui que você começou em 2021, é isso? Então, isso que é porque eu tenho uma pegada também de historiadora. O que que eu quero te dizer com isso? É que sua tese foi iniciada em plena pandemia. Aí eu te pergunto, esse procedimento, será que você pensou nisso? Que esse desarquivamento como uma prática, vamos dizer assim, possível em meio à pandemia também, porque você tinha os arquivos, né, professor Luiz? Eram arquivos primários, entende? Na pandemia a gente ficou muito lockdown, mesmo quando a gente teve a liberação, a gente ficou, né? Então, assim, que relação se você percebeu isso, entende? Porque quando você está falando dessa agonia da Terra, quando você está falando de todos esses nomes, antropoceno, capitoloceno, todos esses nomes, você está falando em meio a um
né, a um mundo em acabamento, né, em desabamento. Eu fiquei muito intrigada com isso, porque eu acho que assim essa sensibilidade sua, né, de desarquivar uma matéria de arquivos que eram seus acervos, né, suas experimentações, suas vivências, e eu fiquei pensando muito nisso, nesse contexto. Eu queria te ouvir um pouco nisso, né? Deixa eu ver o que mais eu quero dizer. É, outra coisa que me chamou muita atenção, que por isso que eu acho que ele tem uma relação, esse trabalho tem uma relação muito forte com a formação docente, que foi exatamente essas suas zonas de cuidado como docente, essa revisão da sua prática, né? Essa forma de desarquivar as suas práticas para perceber de outro modo, né? Como é que você está de outro modo, com tantas coisas no doutorado, com tantas interferências, né? É, tem uma expressão que é também afro, né? Que é parte desse movimento de sabedoria, de cosmovisão afro, que diz o seguinte: que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje, né? Então, é isso que você fez, não é? Então, isso para mim é esse espírito extremamente importante de ligar tempos, né? De criar mistérios. Isso está na espiritualidade, né? Essa dimensão da espiritualidade, que é a dimensão do mistério, a dimensão vamos dizer assim, da possibilidade de eu sempre estar recriando, de eu sempre estar conectando, de eu sempre estar criando estruturas que não são coloniais, que não são raciais, né? É isso, esse sentimento de luto ambiental. Aí é interessante porque é em meio ao luto mesmo. E eu posso dizer a você que foi um luto que ainda está, eu pelo menos ainda sofro do luto, né? Tive mais de 10 perdas, foi um luto, assim, de 5 anos ininterrupto, eu não tinha condição de fazer nada, eu não lia, né, um trabalho desse, jamais eu teria condições de ler, né? Então, esse meu processo de cura é um processo que está se dando, inclusive, de investigação desses corpos juvenis, com o Fábio, né? É, enfim, terminar dizendo, né, que para mim também é um desafio abrir espaços de refúgio, né? Esses espaços de abrigo. Como conviver com isso que você chama de pedagogia do atrito, né? A pedagogia do incômodo. A gente sabe pela filosofia que a gente pensa a partir do sentir, a partir do incômodo, né? Então, eu fiquei bem pensando, sim, a gente fricciona, a gente vibra, a gente, né? A gente vive o conflito, vamos dizer assim. Mas, para além disso, como é que a gente faz liga, né? E você mostra isso muito bem, né? É, trazendo, inclusive, a palavra ruína, né? Essa matéria que Manuel de Barros chama de matéria de poesia, né? E aí, eu penso que se você puder nos ajudar também nesse trabalho do inventário, né? Do acolher com cuidado na escola, né? Isso que você falou, que você vive e que eu vivo, que nós vivemos, né? Nesse espaço ambiental que é a própria universidade, a própria educação, e que chamam a uma corresponsabilidade, uma cocriação, a uma pedagogia regenerativa, né? Que seja com a instalação e que seja também com outros modos de pensar a partir da arte, né? De pequenas ações que a gente possa fazer, como você colocou tão bem aqui, né? É, eu teria outras coisas para dizer, mas já está bom. Deixa eu só te dizer uma coisa. Eu queria aproveitar para recitar um poema, né? Um poema que Manuel de Barros foi muito importante na minha formação, né? Ele foi um epistemólogo
né, que me constituiu, assim, de uma forma impressionante, né? E ele tem um poema, tem vários, né? Mas ele tem um poema que tem tudo a ver com a ruína, né? Chama-se A Ruína. Eu queria recitar um pouco para terminar a minha fala, te parabenizando, né, dizendo que você me provocou a comprar livros, a ler textos, a pensar a instalação também como uma prática, porque eu trabalho muito, né, com esse tipo de trabalho na sala de aula e na pesquisa. Eu vou ler, tá bom? Para você, professor Luiz, muito obrigada pela presença e pela partilha. E Virginia também, eu vou recitar aqui. Outra coisa, se você não achar que não procede as perguntas, não precisa responder, não, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o poema que eu separei. Você conhece, Virginia? Eu conheço Manuel de Barros, mas esse poema eu posso conhecer, mas não pelo título dele. Chama-se A Ruína. É, Um monge descabelado me disse no caminho: eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. A minha ideia era de fazer alguma coisa ao jeito de tapera. Alguma coisa ao jeito de tapera. Alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco, ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma palavra que tenha entrado para o arcaico, ou mesmo de uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto. E continuou. Digamos uma palavra que esteja sem ninguém dentro, digamos a palavra amor. A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. E eu queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio pode nascer de um monturo. Obrigada, querida. Que bom que você já está em Valença. Valença, né? Isso, muito obrigado, professora Jane. Obrigada, professor Sara, Caio. pela leitura também igualmente dedicada, inspiradora, poética. Virgínia, com você. Antes de responder à professora Sara, eu queria propor um intervalo rápido. Eu preciso realmente ir ao banheiro. De Tá bom. acordo, eu De realmente acordo. iria 2 propô-lo, minutinhos. Já a gente volta. mas aí fazemos geral, então, pode ser? Porque eu ia propor de qualquer forma depois da sua resposta. Então a Tá gente bom. tem uns 10 minutinhos agora, 17h42, daqui 10 minutinhos, 52, a gente volta. 10 minutos? Sim? Tá.